Em Brasília, 19h10. Em Assis também, 19h10. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta segunda-feira, iniciando uma nova semana, segunda-feira, dia 13 de março de 2023. 13 de março de 2023. Uma segunda-feira, já são 72 dias do ano de 2023, faltando 293 dias para 2024, ano de eleições municipais.
deu uma chacoalhada essa semana passada o cenário das eleições de 2024, não deu, não? Pelo menos para aquela pasmaceira, aquela... Parece quando não tem clima ainda de eleição, o povo tem que começar a se articular antes. E quando eu estou falando o povo, não é apenas o povo, os políticos, não. A população também tem que começar a aprender a cobrar. A participação do eleitor, ela não termina com o voto dado. Aliás, começa com o voto dado, para cobrar aqueles que foram eleitos, independente de ter ou não votado naquele que foi eleito. Os que lá estão, prefeito, vice-prefeito e vereadores, foram eleitos pela vontade da maioria da população, mas eles não administram, no caso do prefeito e vice, e vereadores não legislam apenas para quem votou neles. Legislam e administram para toda a cidade, independentemente de quem votou, não votou ou até deixou de votar. Porque todos que contribuem com os impostos nessa cidade têm, no mínimo, o direito de serem ouvidos, no mínimo. É o que a gente espera numa democracia. Mas, de qualquer maneira, o cenário já deu uma chacoalhada na última semana, né? Com o grupo do prefeito se rearticulando. É mais fácil, né? Porque está com a máquina na mão. Todo mundo que está ganhando para administrar a cidade pode se reunir diariamente e discutir alternativas, estratégia para a eleição do ano que vem. Vai lá o prefeito conversar com uma secretária. Olha, secretária, sabe que o ano que vem depende muito do resultado da sua secretaria para a gente continuar aqui, né? Mesmo que eu não continue, é importante que essa secretaria continue. E aí é uma maneira indireta, quase direta, de fazer com que todas as pessoas que estão comissionadas... Imagina aquele monte de gente que está comissionado, cargo de confiança na prefeitura, muitos que foram eleitos, por quê? Porque fizeram campanha para o prefeito, fizeram campanha para algum vereador, e o vereador acabou indicando, acabou sendo nomeado para estar lá na prefeitura. Eles já devem começar a pensar o seguinte, olha, 12 meses, ano que vem, está faltando 10 meses para acabar esse ano, 9 meses, ou seja, 20 meses. Ou seja, não dá para eu fazer prestação de 24 vezes, porque não vai dar para chegar até lá, né? Dependendo do resultado da eleição. Então, muitos já começam a fazer essa conta, né? Será que em janeiro de 2025 eu vou ter salário? Então, a gente já começa a pensar, já começa a se movimentar. Quem não trabalhou começa a trabalhar, pensando de um jeito no ar. Aqueles mais populares dirão, continuarão mamando na teta? Tentarão continuar mamando na teta? Muita gente fala popularmente isso, né? Mas de maneira clara, séria, é que as pessoas que dependem do poder público para sustentar sua família e que não prestaram concurso público dependem muito do resultado das urnas. A eleição não é apenas a continuidade do teto político do prefeito Zé Fernandes, mas como também de todos aqueles que lá estão e que recebem o seu salário mensalmente. Se perder, vai ter que procurar emprego, né? E às vezes emprego que tem que trabalhar, que não tem a garantia de chegar no final do mês e ter o salário na conta, porque a prefeitura é garantido, né? Pode até ganhar pouco, como a maioria dos concursados de fato reclama, e com razão, mas uma administração pública pelo menos está garantido no final do mês o pagamento. Então esses que lá estão hoje, que entraram porque ajudaram na campanha, porque são amigos desse, amigo daquele, amigo daquela, esses já começam a se preocupar e vendo o cenário começar a se movimentar. E do outro lado, o grupo que quer entrar, o grupo que quer voltar, o grupo que quer entrar pela primeira vez, sempre tem isso, né?
E os que estão fora começam a se juntar para tentar entrar. É assim que é a disputa eleitoral. De qualquer maneira, o importante é aquela pasmaceira, aquele cenário de não ter nem discussão, acabou. Já estão começando a movimentar as peças no tabuleiro eleitoral. O prefeito já fez uma manifestação, a não ser que ele volte atrás. O que não é muito difícil, né? Ele não honrar a palavra. Mas a palavra dada no Dia Internacional da Mulher, no gabinete do prefeito, é que ele vai trabalhar para que uma mulher seja eleita prefeita. E tem muita gente que aposta, olha, do jeito que ele gosta apenas da família dele, ele vai colocar a mulher dele de candidata. Aí muita gente, mas pode, português? Pode. Não sei se ainda tem algumas regras para serem cumpridas, mas há algumas cidades que o prefeito colocou a mulher como candidata. A maioria das vezes não é bem sucedido, né? Porque para a população fica parecendo, olha, a prefeitura virou um negócio de família agora, sai o prefeito, entra a mulher, sai a mulher, entra o marido. Para alguns, a estratégia não deu certo, para outros deu. E ao que tudo indica, o prefeito de fato vai tentar, bom, que vai ser uma mulher, se ele não mudar de opinião, o que não é nada difícil, mas se ele não mudar de opinião, ele vai lançar uma mulher candidata a prefeita e muita gente aposta que seja a própria mulher dele. Que não é política, né? Nunca se envolveu para ter... Tem que ter bastante estômago, né? Fígado para aguentar a política. Principalmente uma campanha para prefeito é muita paulada, né? É muita pancada para tudo quanto é lado. O pessoal especula, vai atrás de questões pessoais, não é fácil aguentar, não. Mas, de maneira, parece-me que o prefeito já decidiu que vai colocar uma mulher candidata. E, do outro lado, um grupo lá, formado por diferentes pessoas que pensam completamente diferentes, tentando se juntar, porque fazem a seguinte conta, tem que bater de frente com o grupo do prefeito. Se dividir muito, a tendência é quem está no poder ser beneficiado. Pelo menos é a leitura que esse grupo faz. Nomes ainda não apareceram, tem alguns, né? O vereador Vinícius Simili já tem se colocado aí como pré-candidato, mas não sabe para que partido vai, porque ele é do PDT. PDT é do partido do prefeito. Aliás, o prefeito tem o controle do PDT. Então, no PDT, ele não vai ter legenda para ser candidato. Então, ele vai ter que procurar um partido aí para ser candidato. É a mesma situação do Alexandre Cachorrão, outro vereador, quarto mandato, acha que já deu a sua contribuição no legislativo e pode tentar aí o executivo. É bom de voto, barbaridade, quando se trata de vereador. Agora, para prefeito, ainda não testou. Vamos saber se o Alexandre Cachorrão vai, de fato, enfrentar esse desafio. E aqueles nomes lá que sempre surgem, né? O ex-prefeito Ricardo Pinheiro, o já candidato por 2 ocasiões, o delegado Fernando Quinteiro, e outros aí que podem pleitear essa candidatura. Camilo Gava, que já foi vice-prefeito, enfim, vamos aguardar os desdobramentos, os próximos capítulos da política local. O fato é que a movimentação na semana passada, o encontro do prefeito com o doutor Ézio Espera, que não pode ser candidato e também não quer ser candidato, já é um sinal político também. Doutor Ézio, mesmo que não seja candidato, ele tem uma influência grande, tem um eleitorado cativo bom, e para onde ele falar, muita gente vai. Resta saber se ele vai indicar o mesmo lado do prefeito Zé Fernandes, ou se ele vai participar desse grupo que já começa a se reunir. Parece-me que, inclusive, ele deve ser convidado para uma próxima reunião. Vamos aguardar os desdobramentos. Tá bom? De qualquer maneira, começa a ser jogado o jogo. Começa a ser jogado o jogo e as pessoas já começam a falar de política na cidade de Assis, de eleição municipal que acontece em outubro de 2024. Faltam, então, 20 meses, tá bom?
Já tem gente arrumando a gaveta, porque deve sair. Arrumando a gaveta, porque dezembro do ano que vem já tem que partir. Tá bom? Vamos lá. 7h21 da noite, 7h21 da noite. Vamos começar a nossa transmissão chamando o Sidney Fernandes, ele que participou hoje de manhã no programa Acorda Assis e faz um resumo do trabalho do Corpo de Bombeiros no final. Sidney Fernandes, o repórter que sempre chega antes. Vamos lá, Sidney Fernandes. Olá, português, estamos de volta diretamente aqui da Baixada da Vila Operária, no quartel do Corpo de Bombeiros de Assis, agora há pouco aqui conversando com a equipe do Sargento Gomes. Olha, português, fomos informados aqui que o plantão das últimas 24 horas foi bem tranquilo, tá? A equipe do Sargento Gomes, conversando agora há pouco também aqui com a equipe, né, do Ronaldo aqui, do Resgate, nas últimas 24 horas, essa equipe aí que assumiu os trabalhos às 7h30 da manhã de domingo e deixa o serviço daqui a pouquinho, né, às 7h30 desta segunda-feira, nos informaram aí que não houve nenhum registro, nenhuma ocorrência de destaque no plantão aí das últimas 24 horas, né, apenas uma ocorrência de caso clínico, que a viatura de resgate foi empenhada pelo SAMU também, que é o que tudo indica, nas últimas 24 horas não tivemos aí nenhuma ocorrência grave em que houve a necessidade da intervenção tanto da unidade de resgate, quanto a unidade de salvamento também aqui das equipes do Corpo de Bombeiros. Portanto, uma excelente semana a todos e amanhã, se Deus quiser, a gente volta aí trazendo mais uma edição com a nossa participação aqui na previsão do tempo e também com as ocorrências do Corpo de Bombeiros. Informou. Muito obrigado ao Sidney Fernandes. O recado antes. Muito obrigado, viu, Sidney? Você pode acessar o portal do Sidney Fernandes, sempre tem notícia fresquinha lá, www.reportersidney.com.br. Toda hora, tendo fato, tem publicação no portal www.reportersidney.com.br. Muito obrigado ao Sidney Fernandes. Deixa eu já cumprimentar quem já está presente aqui, né? Trião Educado, eu tenho que cumprimentar e saudar cada um de vocês. Meu amigo Flávio Fu Alves, está lá em Cândido Mota. Trabalhou hoje, segunda-feira, ou é folga do hot dog do Fu? Um abraço, meu amigo Flavinho. Um abraço, Marinês. Está chegando da caminhada agora. Já está pensando no cardápio. Daqui a pouquinho, cardápio pronto. Hoje é folga do hot dog do Fu, lá em Cândido Mota. Mas amanhã ele já está no batente. É só você ligar que ele já prepara o seu hot dog do Fu. Meu amigo Flávio Fu Alves, lá em Cândido Mota. Minha amiga Célia, boa noite, tudo bem, professora Célia? Aposentada, só descansando, um abraço, uma boa semana, viu, Célia? A minha amiga Cida Faustino, boa noite também. A Marta Luzia Vieira Cardoso, também na escuta, obrigado e bom dia. Meu amigo Rodrigo Teodoro Fubá, tá lá no Mato Grosso, já tá na escuta. São 6h24 da tarde, né? Uma hora antes, no Mato Grosso, onde está lá o meu amigo Rodrigo Teodoro, o Fubá. Meu amigo Zé Carlos, o DJ Fino, já voltou para Londrina, né? Veio esse final de semana aqui para o flashback na terceira idade e agora já está na Londrina para mais uma semana de trabalho. Um abraço e uma boa semana. Meu amigo Toninho Barbosa, está lá na Rua Platina acompanhando a gente. Um abraço e boa noite. Meu amigo Silvio Donizete de Brito, boa noite também. A minha amiga Flávia e meu amigo César estão lá no acampamento Aprumar, que hoje vai estar mais iluminado, né? Chegaram 2 baterias lá para melhorar, aumentar a iluminação, para garantir maior segurança, maior conforto, toda noite, o povo está lá. Hoje já são 17 dias e 17 noites. Com chuva, com calor, com sol, com frio, com lama, com veneno, a plantação de soja, mas estão lá resistindo, esses guerreiros, buscando
a concretização do sonho da casa própria. Essa semana deve ter novidade, né? Porque acho que vão colher a soja. Por falar em colher a soja, vamos ver quanto é que fechou a cotação da soja hoje. Deixa eu ver se eu recebi aqui já o valor, a cotação do preço da soja, ao mesmo de sexta-feira, R$ 151. Lembrando que uma semana atrás estava 159 a saca da soja. Caiu para 151. Isso significa o quê? R$ 8 de prejuízo por saca de soja neste período, tá bom? R$ 8 de prejuízo. A dona Mafalda já está de volta. Já foi bailar em Curitiba. Imagina o tamanho do orgulho da dona Mafalda de ver mais uma neta se formando. Agora a doutora Marcela. Muito bem, parabéns, viu, dona Mafalda? Parabéns a todos da família Samponi, orgulhosos de mais uma formatura. Formatura da Marcela Samponi, que aconteceu lá em Curitiba neste final de semana, e a dona Mafalda partiu Curitiba, né? E já está de volta. Um abraço, seja sempre bem-vinda, dona Mafalda, um abraço para toda a família. Minha amiga Isa Paião, boa noite, seja bem-vinda também. Meu amigo Adevar Campana, obrigado também pela presença. Wagner Galano, um abraço, boa noite e seja bem-vindo. Minha amiga Angélica está lá na Câmara Municipal, ou pelo menos está acompanhando a sessão da Câmara Municipal. Hoje é dia de sessão da Câmara Municipal. Por falar em sessão da Câmara Municipal, vamos falar da pauta que vai ser discutida, que vai ser votada pelos vereadores hoje. Primeiro projeto de autoria do vereador Carlinhos Zé Gotinha, que é suplente, né? Ele assumiu por conta da Vanessa Eugênio, vereadora eleita, ter assumido a Secretaria da Assistência Social. E o Zé Gotinha é o suplente que assumiu o lugar da Vanessa. E ele acrescentou o nome de Padre Antônio Carlos Nunes, o Toninho, né? Conhecido Padre Toninho, que era do PIME e que morreu há mais de um ano. E agora o Zé Gotinha está dando o nome do Padre Toninho ao velório municipal do Complexo Prudenciana. Então, se aprovado, o Complexo Prudenciana agora terá um velório com o nome do Padre Toninho, o Padre Antônio Carlos Nunes Pime. É a iniciativa do vereador Zé Gotinha. Outro projeto que vai ser votado, de autoria do prefeito municipal, abertura de um crédito adicional de R$60 mil no gabinete do prefeito. E ainda deixa eu até ver o que é esse projeto, porque quando a gente só lê a ementa, não dá para entender o que é, né? Vamos ver o que diz o projeto. Encaminho por intermédio de Vossa Excelência para apreciação e deliberação da Câmara Municipal o projeto de lei que o Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$60 mil, acompanhada da respectiva exposição de motivos. Nos termos facultados no artigo 166 do Regimento Interno, solicitamos que a propositura seja apreciada em regime de urgência, a fim de que a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Assis, a APAE, possa arcar com despesas de custeio com recursos humanos. Então, a presente medida tem por finalidade precípua a criação de uma dotação orçamentária a fim de ocorrer com subvenção social à APAE para despesas de custeio com recursos humanos, encargos sociais e trabalhistas. Como é de conhecimento de todos, a APAE é uma entidade beneficente sem fins lucrativos, fundada em nossa cidade no ano de 1969 e que presta relevantes serviços à comunidade. Atendimento à pessoa com deficiência intelectual múltipla e transtorno do espectro autista, hoje abrangendo 173 usuários e suas famílias. A referida entidade vem há anos
desenvolvendo projetos em parceria com o poder público de maneira satisfatória, em instalações adequadas, com condições materiais, capacidade técnica e operacional, para o pleno desenvolvimento das atividades e metas estabelecidas, as quais são fiscalizadas e controladas pelo poder público e pelos órgãos do controle externo. No entanto, no momento, a APAI passa por dificuldades financeiras. No momento não, né? Sempre está passando por dificuldades financeiras, sendo essencial a participação para garantir a continuidade dos serviços prestados, como vem ocorrendo com muita dedicação pelos servidores que ali atuam. Assim, solicitamos o aval dos senhores vereadores à presente propositura, de forma que possamos contribuir para que a APAI continue contribuindo com seu importante papel junto à comunidade. Os recursos para atender a presente propositura serão advindos de superávit financeiro apurado no final, no balanço patrimonial do exercício de 2022. Então, esse é o projeto, R$60 mil destinados para a APAI, para pagamento do pessoal, pagamento da folha de pagamento ali da Prefeitura Municipal, tá bom? Esse é o projeto, o segundo projeto que vai ser discutido e votado. E depois, um projeto que abre crédito adicional de R$400 mil junto à Câmara Municipal de Assis. Vamos ver o que diz essa proposta encaminhada pelo chefe do Poder Executivo. Encaminho por intermédio de Vossa Excelência para apreciação, deliberação da Câmara, a abertura de crédito de R$400 mil, e pedimos ainda o regime de urgência. A presente proposta tem por finalidade o reforço da dotação orçamentária em atendimento ao que foi nos indicado por meio de documento recebido pelo Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal, tendo conhecimento da dinâmica e das necessidades da máquina extrativa, uma vez que a tomada de providência deve ser sempre de forma rápida, principalmente na fase de encerramento do exercício, e para que não ocorra entraves burocráticos, as anulações e suplementações por decreto dão mais agilidade aos procedimentos contábeis. O Executivo propôs, junto ao projeto de lei orçamentária para o exercício 2023, a possibilidade de suplementação por decreto na ordem de 10% do total das despesas. No entanto, por meio de apresentação de emenda parlamentar aprovada, esse limite foi reduzido pela metade, ou seja, 5%. Como ainda estamos no início da execução orçamentária, o Executivo tem buscado evitar ao máximo a abertura de crédito adicional suplementar por meio do decreto, a fim de garantir que seja atendido o limite estabelecido na lei orçamentária. Como todos sabemos, a Câmara tem autonomia financeira desvinculada do poder público, no entanto, é vinculada ao Poder Executivo por meio de lei orçamentária. E por esse motivo, a Prefeitura, por sua vez, tem o poder-dever de expedir os atos necessários para a abertura de crédito suplementar, com a maior urgência possível, uma vez que os recursos para suportar crédito são oriundos da Câmara. Diante do exposto, justificamos que a decisão de proceder à abertura em meio de autorização legislativa se dá tão somente por medida de precaução e visando garantir segurança na execução do orçamento. Sai da Câmara Municipal e fica aberto do programa anual do município, R$400 mil. É o que está previsto aqui, encaminhado para a Câmara Municipal para ser decidido, discutido e votado na sessão desta segunda-feira. Os vereadores estão neste momento lá discutindo e votando. Marina Haddad, boa noite. Tudo bem? Meu amigo Teco Pires, um abraço, seja sempre bem-vindo, meu amigo. Quem está aqui também, a minha amiga Cristina. Boa noite, português. Aqui em São Paulo, outro dia de caos por conta das chuvas. Até quando, né? Até quando a gente vai conviver com alagamento, inundação, enchente, gente
morrendo, gente perdendo carro, gente perdendo casa, gente perdendo móveis. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano. E há quanto tempo isso? Desde que comecei a acompanhar notícias, sempre tem janeiro, fevereiro ou março, sempre tem alagamento, enchente, inundação, gente perdendo a vida, gente perdendo casa, gente perdendo móveis, gente perdendo carro, todo ano em São Paulo. Aí chega em abril, não chove mais, maio, junho, aí o povo esquece. Chega em janeiro do ano que vem, de novo. Até quando? As pessoas continuaram morrendo, perdendo casa, perdendo carro, perdendo móveis. Até quando? Roupa, tudo. Remédio, tudo. Até quando? Se não tomarem medidas estruturais, todo ano será a mesma coisa. Só vai mudar o nome de quem morreu, o endereço de quem está perdendo os móveis, as roupas, remédio. Perde tudo. A água leva tudo embora. E, infelizmente, esse final de semana, nós tivemos também aqui, na vizinha Bandeirantes, a menos de 60 quilômetros de Assis, tão pertinho. Novamente, 350 famílias desalojadas, desabrigadas, com as fortes chuvas que caíram na madrugada de sábado para domingo. Mais uma vez, o povo sem casa, o povo sem comida, o povo sem roupa. Tudo perdido. A água levou. Há muita gente, de maneira equivocada, fala, português, a chuva não é só a chuva. São as mudanças que o próprio homem, que o ser humano faz na natureza. Quando derruba árvores, quando tira um monte de árvore nas beiras dos rios, quando joga um monte de tranqueira no leito do rio, fica tudo assoreado, terra, pedra, areia. Aí a calha do rio fica mais alta. Qualquer chuva que vem, transborda e vai para onde? A água tem que ir para algum lugar. Em São Paulo, a situação é um pouco mais complicada, né? Porque aí são asfalto, concreto, cimento, pedra, não tem terra. Você já viu alguma criança em São Paulo correr na terra? Preste atenção, com exceção das favelas, né? Que é terra porque o homem não levou o asfalto na beira do rio lá. Já perceberam que favela geralmente é perto de esgoto, é perto de rio, é morro, é montanha. A população vai expulsando os pobres para as encostas, para a beira do rio, embaixo dos viadutos, onde não tem condomínio residencial, eles vão empurrando os pobres para lá. E o pobre, sem ter lugar para morar, não tem condição de pagar aluguel, vai lá construindo seus barracos. Aí vem a chuva, arrasta barraco. E agora o próprio homem que está expulsando a natureza e os seus semelhantes também, começa a sofrer. A Cristina está dizendo, português, o problema é que agora está dando alagamento, inundação, enchente em lugar que não dava. É exatamente isso que acontece. Não tem 1 centímetro quadrado de terra. Chove, a água tem que ir para algum lugar. Os bueiros, geralmente, tudo entupido. O próprio ser humano joga garrafa descartável, lata de cerveja, lixo, tudo no bueiro. Do jeito que a água chega, ela passa direto. E vai pegando mais força, né? Vai pegando mais força e vai arrastando tudo que vê pela frente. É carro, é caminhão, moto, bicicleta, gente, vai arrastando tudo. E vai aumentando cada vez mais, né? A força da água vai aumentando, vai procurando o quê? Um rio, um lugar mais próximo.
É uma pena, né, que nossas autoridades não se preocupem. É o mesmo caso aqui em Assis. É o mesmo caso aqui em Assis, onde a gente não tem nenhum córrego. Tem aqui o córrego Jacu, no Jardim Europa, que é o único córrego que corta a cidade e que, quando chove um pouco mais forte, transborda. Mas é um córrego pequeno. Não é um rio, não é um ribeirão, como tem em várias cidades, como tem no Paraná, como tem em Bandeirantes. Agora, aqui em Assis, há muito tempo a gente vem falando, cobrando, mas não tem nenhum prefeito que investe, porque ele não vai colocar dinheiro num lugar que ninguém vê. O problema é que na atual administração não colocou dinheiro em lugar que ninguém vê, como também não fez nada, a não ser asfalto. Asfalto o que é? Uma cobertura no lugar onde já tinha asfalto, um recapeamento. Agora, quando chove forte, ali perto da prefeitura, vocês viram o que aconteceu novamente. Ali na André Perini, perto do buracão, vocês viram o que aconteceu novamente. A rua Santos Dumont, que desce lá para o tênis clube, você vê a força que desce a água. Não tem galeria. Não tem galeria. E a água vai com força, vai arrastando o que vê pela frente. E olha que nós moramos numa cidade que não tem muito aclive, não tem muito declive, não tem muito morro, não tem muita subida, não tem muita descida. E ainda, por sorte, tem a linha férrea que tem a grama, né? Na margem da linha férrea. Vocês já pensaram se não tivesse a linha férrea? Quando chove muito forte, eu passo diariamente na Vila Operária. Todo santo dia, isso é sagrado. 7 horas da manhã eu já estou lá, andando nas ruas da Vila Operária. Quando chove, a água que vem da Vila Xavier, chega ali na linha férrea, ela infiltra. Mesmo assim, vai muita água para a Vila Operária. E se não tivesse a linha férrea? E se não tivesse a linha férrea? Imagine a força que chegaria essa água ali na Vila Operária, que vem da Vila Xavier, da Vila Ribeiro. Então, se não pensar em questões estruturais, a cada enchente, a cada chuva, o povo de São Paulo vai sofrer, o povo de Bandeirantes vai sofrer, o povo de Assis já está sofrendo e a tendência é cada vez piorar. As tubulações existentes são subdimensionadas. Quando foram feitas, era um número de habitantes extremamente inferior ao que está. Vocês querem um exemplo que ninguém se preocupa? Vamos pegar a Avenida Rui Barbosa, que tem lá rede de esgoto, tem rede de galeria, tem água. Quando foi construída aquela rede de esgoto na Rui Barbosa, não era nem a Sabesp, era o SAI, Serviço de Água Autônomo de Esgoto, SAI. Então a Sabesp já está em Assis há 30 anos, depois renovou o contrato, enfim, vamos com 70 anos, 80 anos que deve ter sido feita aquela galeria de águas, de rede de esgoto, ali na Avenida Rui Barbosa. Naquela época, quantos estabelecimentos comerciais tinham que despejavam água e esgoto? Então a tubulação era em uma medida. Hoje, quantos prédios residenciais tem na Avenida Rui Barbosa? Onde tinha um banheiro de uma família usando, hoje tem 80 banheiros. Você coloca um prédio com 12 andares, cada andar deve ter pelo menos uns 4, 5 banheiros. Imagine, toda a água, todo o dejeto que vai ali para o esgoto, que vai para a água, toda a água que sobe, todo o esgoto que desce, água de descarga que desce. Então vai chegar um momento, o que vai acontecer? A tubulação não vai suportar. Mas ninguém se preocupa com isso, vai esperar acontecer para daí tomar uma providência. Outro ponto de alagamento, bem lembrado pelo Wagner, é aqui na Avenida Perimetral. Transborda, lembra que eu falei, tem o córrego do Jacu, que sai aqui do fundo da Malta e vai até Cândido Mota. Tem uma nascente aqui.
E cada vez que chove um pouco mais forte, transborda aquele córrego, e as pessoas não pensam em questões, os administradores não pensam em questões estruturais. Eu me lembro, por falar em córrego, que fiz uma lei, quando vereador, obrigando a prefeitura a colocar guarda-reio, uma cerca em volta desse córrego. Para quê? No eventual acidente, numa chuva muito forte, um carro, uma moto, uma caminhonete, uma bicicleta, ser arrastado e ir para o córrego. Com essa proteção, esse carro, essa moto, essa caminhonete, essa bicicleta, não vai cair no córrego. Nós tivemos ali um homem que morreu, da vizinha cidade Cândido Mota, no comecinho da administração Zé Fernandes, lá por quarto, quinto dia, que demorou quase um ano para refazer ali aquela passagem próxima do antigo Walmart, atrás da Câmara Municipal. Então, se não pensarem tecnicamente, a cada chuva, São Paulo vai sofrer, Bandeirantes vai sofrer, Assis vai sofrer, todo lugar vai sofrer. E não é culpa da chuva, não é culpa da natureza, é culpa do ser humano que mudou a natureza. É culpa do ser humano que mudou a natureza. O calor está cada vez maior, o frio está cada vez mais intenso. Se não pensarmos no clima, se não pensarmos no meio ambiente e se não pensarmos na natureza, gerações futuras sofrerão e muito. Obrigado, viu, Cristina? Meu amigo Marcão Moraes já está na escuta, obrigado e bom dia. Wagner Galano está dizendo, é isso mesmo, português, ali na perimetral desce uma lama danada em frente àquele condomínio do lado do Big. Desce lama quando chove, quando não chove desce areia, desce pedra. E ninguém toma providência. Vai esperar acontecer algo bem mais grave, para quem sabe daí tomar alguma providência. Problemas como esse, repito, que todo ano a gente escuta em São Paulo. Muda os jornalistas, né? Agora é o Datena, mas já foram quantos outros? Lembra quando tinha o Aqui Agora, lá no SBT? Então, era sempre janeiro, fevereiro, era sempre a mesma coisa. Chuva, enchente, alagamento, inundação, gente perdendo a vida, gente perdendo carro, gente perdendo casa, gente perdendo móveis, gente perdendo alimentação, gente perdendo roupa, gente perdendo remédio. Tudo que está na casa vai embora. Tudo que está na casa vai embora. Agora só pensa quando chove. Depois que para de chover, esquece. Aí são outras preocupações. Chega em janeiro, chega em fevereiro, chega em março, novamente os mesmos problemas. Só muda o lugar. Só muda o nome de quem morreu, né? Só muda o nome de quem morreu, só muda o nome da vila, do bairro que foi afetado, só muda a placa do carro que foi tragado pelas chuvas. E vai avançando. É São Paulo, agora Bandeirantes sofreu novamente. Se a cidade não pensar e não se planejar, vai sofrer no futuro também. E vou repetir a preocupação com as tubulações de água, de esgoto, que foram feitas décadas atrás e que já não suportam mais o que passa. A semana passada nós tivemos, eu não tive a resposta ainda, lamentavelmente. A semana passada nós tivemos um problema de uma tubulação que se rompeu da Sabesp aqui em Assis. Milhares de pessoas ficaram sem água por horas, desde a tarde até praticamente a madrugada. E os trabalhadores da Sabesp foram lá, trabalharam a noite inteira quase, para restabelecer, para religar, para resolver o problema daquela tubulação. Agora, por que aconteceu aquilo? Por que aquela tubulação rompeu? A menos de 200 metros da Sabesp. A menos de 200 metros da Sabesp. Rompeu a tubulação, milhares de famílias em Assis ficaram sem água. Rapidamente, o problema foi restabelecido. Mas teve muita gente que não tomou banho naquela noite, porque a caixa d'água já estava vazia. Agora, por que essa tubulação estourou, rompeu? Eu encaminhei
um pedido de informações para a direção da Sabesp. Aqui eles não respondem. Tem que mandar tudo para São Paulo. Mandei. Estou esperando a resposta até hoje. Não tive. E ninguém sabe o que aconteceu. Ou se sabe, não fala. Ou se sabe, não fala. Somente isso? Talvez. Não sabemos. É outra pergunta que eu fiz para a Sabesp, mas não responderam também. Minha amiga Invaldite, boa noite, tudo bem? Clodoaldo Mazul, grande! Tá lá na vizinha cidade de Tarumã. Tem um povo lá que acompanha a gente todo dia. De manhã no programa Acorda Assis e à noite aqui no Português Livre para Falar. Meu amigo Zequinha Modotti deve estar com a cabeça quente, né? Por causa do Corinthians ontem que perdeu. Deu vexame ontem, né? Nosso Corinthians empatou no tempo normal e perdeu nas penalidades máximas para o Ituano e está fora do Campeonato Paulista. Tem que fazer uns amistosos com o Santos, que também não chegou nem na semifinal do Campeonato Paulista. Um abraço, viu, meu amigo Zequinha Modotti. Muito obrigado, viu? Vamos saber, final de semana, como é que foi na esfera policial. Meu amigo Nage 650 tem as informações que ele passou hoje no programa Acorda Assis. Então ele vai falar bom dia, você entenda como boa noite ou leve em consideração que ele gravou esse áudio hoje de madrugada no programa Acorda Assis. Seja bem-vindo, Hiper Repórter 650. Nessa segunda-feira, curtindo o programa Acorda Assis. Plantão policial, Rinaldo, eu vou dar destaque aí a 2 acidentes, sendo o primeiro deles envolvendo carro e moto aqui na região central pela rua Fernão Dias, esquina com a Benedito Spinardi. A situação desse acidente acabou inclusive não causando ferimentos a um motociclista, até porque populares acabaram socorrendo aí o mesmo e foi recusado aí o auxílio, né, tanto de SAMU como o Corpo de Bombeiros, em virtude do mesmo ter sofrido só uma pequena escoriação. Mas os vizinhos estavam relatando da situação de alguns acidentes que estavam acabando ocorrendo nesse cruzamento já há alguns dias. Pelo menos foram 2 em que houve bastante danos materiais aí aos veículos e também ferimentos do motociclista que acabou sendo levado pelo SAMU até a unidade de pronto atendimento, né, onde passou pelos cuidados médicos e liberado na sequência. Mas a queixa, principalmente dos vizinhos ali, é porque para quem vem pela rua Benedito Spinardi, ao cruzar ali a Fernão Dias, a vista, né, para quem tem que atravessar essa via, ela é um pouco dificultada pelo muro de uma residência ali naquela esquina. Então o motorista ele acaba entrando um pouquinho mais e em alguns outros casos também, né, pela imperícia, acaba causando acidentes aí. Há algum tempo eles haviam dito que haviam feito um pedido a um vereador que já não está mais aí no exercício, né, para que fosse colocado ali um moderador de velocidade ou até mesmo um daquelas faixas elevadas para que fosse evitado esse tipo de acidente lá. Pasmem, o quebra-molas, assim falado, foi colocado novamente um pouco abaixo da Fernão Dias, entre, né, a Fernão Dias e a rua Adalberto de Assis Nazaré, onde já havia há muito tempo um outro quebra-molas que havia sido retirado e agora colocado. Mas o pedido era para que fosse colocado um pouco antes do cruzamento da Benedito Spinardi e assim que evitasse um pouco de acidentes e se houvesse com bem menos gravidade de danos materiais, já que automaticamente, né, o motorista que vem pela preferencial na Fernão Dias teria que frear ali bem próximo ao quarteirão e como nós dissemos, se ocasionasse algum acidente com danos e principalmente também ferimentos de porte menor se acontecesse aí naquela região. Agora, com destaque, né, acidentes, inclusive os familiares, né, de uma das vítimas acabaram relatando que não se trata de um acidente, mas aparentemente alguma discussão que possa ter começado num show, né, numa festa que aconteceu no final de semana aqui pela FICAR, onde inclusive uma das participações é a tal da MC Pipoquinha, né, que falou umas inverdades sobre os professores aí, né, caçoando principalmente dos salários dos professores e também de quanto que ela ganha aí para 30 minutos de show. Ao término desse show, por volta
das 5 horas da manhã, as pessoas estavam saindo aí lá, né, do evento, lá dentro do recinto, e um acidente, né, um atropelamento envolvendo aí 3 pessoas, acabou causando o ferimento de uma, que foi levada até a unidade de pronto atendimento, liberado logo na sequência. Uma outra terceira vítima acabou se safando, né, desse atropelamento, e uma outra pessoa acabou sendo levado até o NAR, aqui na cidade de Assis, núcleo de atendimento referenciado, onde passou pelos cuidados médicos e foi constatado aí um traumatismo craniano e facial. Matheus Assis de Souza Machado acabou sendo atropelado, segundo relatos, após sair do recinto com mais 2 mulheres por um Uno de cor azul. Testemunhas afirmaram que aparentemente não se trata de um atropelamento ocasionado por um acidente normal, e sim através de um acidente provocado, talvez por uma discórdia que deve ter acontecido dentro lá da festa. Mas, de qualquer forma, os familiares agora estão tentando ir junto ao comércio local ali próximo aonde aconteceu esse atropelamento, vídeos, né, de monitoramento para tentar localizar aí o motorista que dirigia esse veículo e acabou saindo do recinto. As placas desse veículo não foram anotadas, né, para quem testemunhou o acidente, e agora, lógico, também fica aí a cargo da Polícia Civil a investigação para tentar chegar ao autor desse atropelamento e as reais causas que acabaram provocando o traumatismo craniano nesse homem que está internado no NAR aqui na cidade de Assis. Bom, Reinaldo, essas principais notícias em destaque do plantão policial aqui pelas últimas horas. Me despeço por aqui, desejando a todos uma ótima semana, mas a gente volta daqui a pouquinho com o resultado do Hiper Saúde Bauru, sorteio realizado ontem, dia 12, nos estúdios da TV Record, com a Assisense super feliz pelos prêmios do Hiper Saúde Bauru. Grande abraço a você, a gente volta a se falar logo mais nas ondas da Interativa FM em 100.1, a mais ouvida de Assis. Muito obrigado aos 650. Teve uma moradora em Assis que ganhou R$500 mil no sorteio do Hiper Saúde Bauru neste final de semana. R$500 mil. Bastante dinheiro, né? Moradora da Vila Progresso. Tivemos também 8 moradores que ganharam no Giro da Sorte do Hiper Saúde Bauru, R$2.000 cada um, mais 16 mil. Acabei de receber aqui uma imagem lá do acampamento Aprumar. O povo acabou de ligar lá as baterias que receberam hoje e colocaram uma nova iluminação lá. O acampamento Aprumar está mais iluminado do que um monte de rua em Assis que continua com lâmpada queimada. Boa noite para todos, viu? No acampamento Aprumar, que estão lá acompanhando o Português Livre para Falar. Maria Martins dos Santos, boa noite para você também. E Valdite, já falei boa noite também. Muito bem, com relação a esse acidente, destacado pelo 650, a notícia está publicada aqui no portal Abordagem. Nesta noite de domingo, dia 12 de março, a cunhada de Matheus de Assis Souza Machado entrou em contato com o portal Abordagem Notícias para relatar o atropelamento dele e de 2 amigas na saída de um evento realizado nas dependências da Ficar em Assis. O rapaz está gravemente ferido, com traumatismo craniano e maxilar, internado no pronto-socorro referenciado do Hospital Regional, é o chamado NAR. Ele já foi atendido por um neurologista que hoje cedo iria conversar com a família. Matheus, Rayane e Stephanie saíam do evento na Ficar por volta de 5 da manhã, quando um carro avançou sobre eles, sendo que atingiu apenas Matheus e Rayane. Testemunhas relataram aos familiares das vítimas que o carro seria um Uno azul, com capô de outra cor. Após arremessar Matheus e Rayane para longe, o motorista bateu o carro no muro e fugiu na sequência. As placas não foram anotadas e as buscas pelo autor estão sendo feitas, a princípio, pela família, que percorreu estabelecimentos nas proximidades do atropelamento, na tentativa de buscar imagens por câmeras de segurança. A cunhada da vítima, Matheus,
A Ana Beatriz está inconformada com o ocorrido e não mede esforços para encontrar o culpado. No momento, a família aguarda informações médicas do lado de fora do hospital. E a Rayane foi levada para a UPA com escoriações e passa bem. Meu cunhado está mal. Alguém certamente viu ou sabe de alguma coisa sobre o ocorrido. Essa pessoa tem que pagar pelo que fez, relata ela indignada. A matéria foi atualizada pelo portal Abordagem. A princípio havia sido dito que o Uno seria verde. No entanto, informações obtidas por volta de 9h30 da noite deste domingo deram conta que o carro é azul. No final da noite, a Ana Beatriz contatou a redação para informar que, graças à publicação, houve uma denúncia anônima para uma das famílias de Mateus, informando onde o carro estava. O Uno azul estava coberto por uma lona, estacionado em frente à casa de um ex-vizinho do autor do atropelamento. Ele, que já residiu em Assis, hoje mora numa cidade vizinha, para onde foi depois do acidente. Quando houve o acidente, segundo Ana Beatriz, pessoas que presenciaram teriam dito à equipe do SAMU que foi intencional. Contudo, o rapaz não conhece as vítimas, estaria embriagado. Por isso, o atropelamento e a fuga do local. O caso foi registrado pela polícia e haverá a devida apuração, sendo que o autor terá de responder pelo que causou. Na manhã de hoje, a família aguardava informações médicas sobre o estado de saúde do Mateus de Assis Souza Machado. Não temos mais informações sobre o quadro clínico do Mateus. Tendo informação, claro que a gente vai estar repassando. Sinara, boa noite, seja sempre bem-vinda. Muito bem, com esta informação deste acidente, nós concluímos às 20h02 mais um Português Livre para Falar. Todos os comentários, opinião, reportagens, informações são de minha responsabilidade. Eu sou Reinaldo Nunes, o Português, e agradeço muito a sua presença, a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de segunda-feira e uma ótima semana. Bem, tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo. 8h03 da noite. Tchau.